Então, a gente começa aqui, né? Você pode colocar na parte do conceito, por favor. Então, o que é densidade? Densidade, não vamos falar de demográfica ou de uma densidade específica, né? Mas quando a gente fala que é denso, né? Então, por exemplo, o que é mais denso, a água ou o óleo? A gente sabe que é o óleo, ele é mais grosso, é mais espesso, né? Então, tem essa relação de elementos e espaço, né? Uma coisa que parece mais fluida, a gente chama de menos denso, né? Então, depende do elemento que a gente está considerando e do espaço considerado também. Pode descer. Só para a gente entender a questão da densidade como um todo, né? E aí a gente vai tratar aqui de dois tipos principais de densidade, né? Então, a densidade populacional, né? Demográfica, é aquela que a gente estudou na escola lá atrás. Então, quantas pessoas moram em cada espaço do planeta, né? Isso tem uma medida de pessoas por quilômetro quadrado ou pessoas por hectare. E a outra é a densidade urbana, né? Densidade das áreas urbanas, né? Também existe a densidade construída, tá? Que é a questão de quanto de construção existe no espaço, né? Então, por exemplo, uma cidade compacta, que é mais alta, né, mais cheia, ela é mais densa do que uma cidade que é espraiada, do que o campo, por exemplo, que tem pouca construção, tá? Pode passar, por favor. Então, densidade populacional ou demográfica, né, trata da quantidade de habitantes de uma determinada área, independentemente de sua urbanização, né? Então, independentemente de ser campo, de ser urbanizado, de ser, sei lá, Nova York, que é super alta, ou uma cidade baixinha do interior, a questão da densidade demográfica é isso, quantas pessoas por quilômetro quadrado, né? Então, isso é um dado, é importante a gente ter isso em mente, porque, por exemplo, se a gente falar do Brasil, né? Vamos pegar esse mapa, o Brasil está ali verdinho claro. E ele mostra que a densidade demográfica, não dá para ver o número, mas isso não importa tanto também, mas dá para a gente ver que ela é baixa, né? O amarelo é o mais baixo e aquele mais escurão é super denso. Então, por exemplo, o mais denso que dá para ver aqui é a Índia. A gente sabe que a Índia é lotadona de gente, né? Tô vendo a Índia, parece uma pinha do Brasil ali no meio, né? E o Brasil, a densidade é baixa. Você fala, poxa, mas São Paulo, né, uma das maiores cidades do mundo, como que o Brasil é baixo? Justamente isso, a gente tem algumas cidades com uma densidade mais alta e a gente tem, por exemplo, a Amazônia, né? A gente tem grandes extensões do país que são muito pouco ocupadas, né? Que são áreas de plantação, áreas de floresta ou áreas mesmo de campo, né? Áreas rurais, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente, que um país, ou até uma cidade, tem áreas mais densas e áreas menos densas. Pode descer um pouquinho. Aí tem alguns dados só para ilustrar isso que eu falei, né? Então, por exemplo, região norte, né? Ali onde a gente tem Amazônia, Pará, Amapá, a densidade é baixa. Tá cortando um pouquinho, né? Mas acho que é o meu... Deixa eu ver aqui o meu slide original. Ele tá cortando o original mesmo, não tem problema. E aí a gente olha, por exemplo, ali a região sudeste, São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas, dá uma olhada na quantidade, né? Se eu estiver enxergando certo, são 86,3 habitantes por quilômetro quadrado, é muito mais do que a gente tem lá na Zona Norte. A média de São Paulo, ó, ali em cima, 79,14 habitantes por quilômetro quadrado, 7,9 São Paulo. Do Brasil é 22. Né? Então, justamente por essas questões que eu acabei de conversar com vocês. Pode descer. Então, aí, né, essa questão da densidade urbana e construída. Então, densidade urbana trata da quantidade de moradores em uma determinada área urbana, excluindo áreas rurais da mancha urbana, ainda que dentro do mesmo município. É a relação entre a população urbana e a área urbana, aquela ocupada pelo perímetro urbano. Então, assim, densidade demográfica são pessoas por área, tá? Densidade construída é construção por área. E o que é essa densidade urbana? É a densidade de pessoas, a densidade demográfica dentro da área urbana, da área urbanizada. Parecido com aquilo que eu falei. Então, por exemplo, São Paulo é praticamente... Na verdade, aqui no
no estado de São Paulo, as cidades são quase conurbadas por completo, né? Então, quando a mancha urbana vai crescendo, encontra a cidade vizinha, né? Então, São Paulo cresceu, encontrou São Bernardo, Santo André, São Caetano, agora não lembro de cabeça qual não faz divisa exatamente, né? Mas isso tudo se juntou, então essas cidades praticamente não têm área rural. São Paulo não tem área rural, São Caetano não tem, Santo André tem ali Paranapiacaba, né? Mas é mais ou menos isso, né? Então, por exemplo, Paranapiacaba é Santo André, né, gente? Não estou viajando. Se eu errar, vocês me corrigem, hein? Muitos de vocês acho que moram por aí. Santo André, por exemplo, que tem essa área, né, que é mata, que é preservada, que é menos ocupada, né, legal. Então é isso, né, a densidade urbana considera só área urbanizada. Deu para entender a diferença das três? Demográfica, pessoas por área, e aí pode ser da cidade, do estado, do país, do planeta, do continente, né? Não importa onde é floresta, onde é lago, e onde a cidade é densa e onde não é. Isso é densidade demográfica, pessoas por área. Densidade construída, construção metro quadrado por área. Densidade urbana são as pessoas da área urbana só. Tá? Que é o que a gente acaba usando mais para fazer os nossos cálculos, tudo bem? Então, pode descer. Ó, peraí, só um pouquinho, que tem um dado ali em cima interessante, ó. São Paulo, densidade demográfica, 79,14 habitantes por quilômetro quadrado. A densidade urbana, 71 habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer que existe, sim, uma areazinha não urbanizada dentro do estado de São Paulo, tá? Então, aí, densidades populacionais, né? Trata também da quantidade de área construída em função de uma área urbanizada. É a densidade construtiva, é isso que eu estava dizendo agora. Pode descer. E aí tem algumas outras que são um pouco menos importantes, né? Mas existem diversas densidades. Então, densidade residencial é a relação entre uma população com a área do local de sua residência, né? Então, a área da residência, não inclui os edifícios corporativos, hospital, escola e todas essas coisas. Pode ser dividida em densidade bruta, densidade líquida e densidade horária. É igual ao salário, por exemplo, né? Ah, quanto você ganha bruto? Sei lá, 10 mil reais, 100 mil reais, né? 100 mil reais. Ah, mas aí quanto fica líquido? Tira o imposto, quase 30%, vira 70 e poucos, né? Então, bruto é isso, né? O bruto sem os descontos e a líquida, tá? E a horária também, né? A gente tem mudança de ocupação dos espaços nos diversos horários, né, do dia. Então, se a gente pensar lá na Vila Olímpia, ou nessas áreas que são áreas que a gente chama áreas mais comerciais e de trabalho, durante o dia elas são intensamente ocupadas. À noite, né, elas ficam bem vazias. Então, dependendo do horário de fluxo, elas são mais ocupadas, né? Na hora do almoço, está todo mundo na rua, né? É mais ou menos isso, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão levantando a mão. Aí pode descer um pouquinho, ó. Densidade residencial bruta é a relação entre a população residente e a área bruta que ela ocupa, sem descontar as vias, as áreas verdes de uso frequente, escolas e áreas comerciais, né? Então, a gente pega, por exemplo, a área que a gente está trabalhando ali, calcula, né? Pega no AutoCAD a área, conta as residências, né? Isso que a gente está fazendo, a gente está contando a área como um todo, né? Na verdade, é isso mesmo, é a área bruta. Se a gente pegar o perímetro da nossa área e considerar os habitantes que moram, que é mais ou menos a conta que a gente estava fazendo, a média, a gente está calculando a densidade residencial bruta da área, né? Se a gente fosse pegar a líquida, a gente teria que tirar a área das ruas, a área da praça, a área do hospital. Prof, em relação à densidade, quando temos um país em crise, essa densidade muda muito? A densidade demográfica, na verdade, não depende, Fabiana. A densidade de um país em crise, ela muda se a gente tiver imigração, se as pessoas deixarem o país, ou em situações de guerra, infelizmente, né? E a densidade construída, na verdade, é a mesma coisa, se desconstruir, né? Mas a área tá lá, não muda, né? Muda se a gente tem essa transferência de campo para a cidade, né? Porque aí a densidade urbana muda.
Se a gente tem um país como o nosso, né, que a gente tem ainda muita gente trabalhando no campo, né, e que mora no campo. Muita não, gente, mas ainda existe, né? E aí, de repente, todo mundo veio para a cidade porque só máquinas fazem todo o trabalho. Ninguém mais vai fazer colheita, plantação, né? São máquinas e robôs, por exemplo. Aí a densidade urbana vai crescer, vai estourar, porque veio mais gente de fora, tá? Mas a crise, acho que só se for crise humanitária, né? E aí o pessoal deixar o país. Aí mudam todas, né? Quer dizer, muda a demográfica e a urbana. Deu para entender? Eu sempre, obrigada. Tá, obrigada. Então, falando dessa densidade residencial bruta, né, que é o espaço considerando via, praça e as pessoas que moram, né? Então, um exemplo, tá? Só para a gente ter. Então, por exemplo, as favelas do Rio de Janeiro, elas têm entre 1.000 e 1.500 habitantes por hectare, é uma densidade alta, tá? Nos bairros verticalizados de São Paulo, então onde a gente está ali na Santa Cecília, por exemplo, Higienópolis, né? 300 a 400 habitantes por hectare, olha como muda, né? Porque subiu e acabou, por mais que isso seja alto e a gente tenha essa impressão de que tem mais gente, os apartamentos são maiores, né? Então é diferente da gente pegar um bairro verticalizado se a gente estivesse falando de, sei lá, 10 apartamentos por andar, e não um ou dois, né? Como é o caso dessa região que a gente está falando. Bairros populares horizontais de São Paulo, né? Então, mais a periferia da cidade, né? Que é composta mais por casas baixas. 100 a 150 habitantes por hectare. É menos do que onde a gente tem os prédios, né? E nos bairros jardins, né? Então, como Pacaembu, Alto de Pinheiros, que a gente tem aquelas mansões, 50 a 60 habitantes por hectare, né? Então, falando de densidade populacional bruta, sem descontar as áreas, a forma como a cidade ocupa o espaço influencia muito nesses números, tá? Então, na favela, né? Falando... As favelas no Brasil são muito parecidas, né? Então a gente tem aquela tipologia de casas pequenas, né, grudadinha uma na outra, sem muito área livre, muita gente morando junto, então a densidade bruta é realmente muito grande, tá? Mais do que às vezes em bairros verticalizados. Pode descer, Amanda. E aí a densidade residencial líquida, né? Então, bruto, salário bruto, tudo líquido, desconta o imposto, né? Densidade líquida desconta as praças, as ruas, né? Então, é a relação entre a população residente e a área líquida, ou seja, a área ocupada pelos lotes residenciais. Tira a rua, tira a praça, tira hospital, tira instituição, tira comércio, né? Só a área residencial. Não é um parâmetro que a gente usa muito não para projetar, tá? A gente tem que saber que ele existe, porque às vezes ele vai ser usado, mas para projeto a gente usa mais a densidade bruta, tá? Porque não dá, não faz sentido, né? Uma área vai ter o Parque Ibirapuera, a outra vai ter só uma pracinha. A gente começa a fugir muito do entendimento do que acontece na área. E a densidade populacional horária, né? Mede essa variação de relação entre o número de pessoas que se encontram na determinada área em função das atividades econômicas e do tempo, né? Então, por exemplo, a Avenida Paulista, às 7 horas da manhã, tem 275 pessoas por hectare, né? Então, tem, sei lá, o pessoal que está chegando mais cedo no trabalho e quem mora ali, provavelmente só quem mora, né? E aí, às 2 da tarde, né? Aquele pico do trabalho, hora do almoço, né? Pessoal indo em médico, essas coisas, 830 pessoas por hectare. Então, olha como muda, né? Quase quadruplica isso, né? Triplica, pelo menos, tá? Pode descer? A importância das densidades, né? Tá bom, tem um monte de densidade, por que isso me interessa e para que eu vou usar isso, né? Para nós isso é fundamental. Por duas questões principais, para a gente entender o quanto de infraestrutura o espaço tem que ofertar, né? Para as pessoas que moram ali, e para a gente entender também como determinar áreas mais densas e menos densas da cidade. A gente tem o poder de fazer isso como urbanistas, né? Então, as densidades residenciais são utilizadas para o dimensionamento e localização da infraestrutura, dos equipamentos sociais, dos serviços públicos. Então, esgoto, luz, água, quantas escolas, transporte coletivo, parques, né?
toda a infraestrutura que eu tenho que ofertar para um lugar. Então, a gente sabe, né, o exemplo mais claro que eu tenho disso, porque eu vivenciei, mais ou menos, eu tinha, sei lá, eu era adolescente, né, então a cidade de São Paulo, a densidade só aumenta, né, então como aqui é a cidade mais próspera do país, né, onde a gente tem maior oferta de empregos, o êxodo, né, de outras cidades, outros estados é muito grande, assim, é infinito, nunca para, né? Então a cidade foi crescendo, crescendo e precisando cada vez mais de energia elétrica, de linha de telefone, aí veio a fibra ótica, e aí o esgoto não chega em todo mundo e não dá conta, e tem que trocar. E aí tem que trocar o abastecimento de água, porque também o que chegava, né, o tamanho da manilha, assim dá conta, sei lá, de casinhas residenciais. Para subir tudo para prédio, eu tenho que aumentar ou passar mais tubos, né? Então, o que chega nesse espaço, a quantidade de linha de ônibus, a frequência da coleta de lixo, por exemplo, tudo isso varia em função da densidade, tá? Vou segurar mais para frente a informação que eu queria falar agora, porque assim, a cidade está crescendo, então essas coisas também vão tendo que ser revistas, né? Então, a importância da densidade, elas são fixadas nas leis de zoneamento, através dos índices urbanos, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, né? Então, como se determina a densidade de uma área? Pelo CA, pelo TO, né, principalmente, tá? Isso quer dizer tudo? Não, porque a gente pode ter uma área de CA 4, né, que a gente sabe que é o que a gente pode construir mais na cidade, ali onde a gente está, por exemplo, em volta de metrô, de linha de ônibus, mas se eu construo o meu potencial máximo, né, um prédio alto e coloco, por exemplo, um apartamento por andar, essa densidade, a densidade residencial, a densidade de pessoas ali do espaço, ela é baixa, né? Porque eu estou colocando, sei lá, no prédio de 20 andares, 20 famílias, tá? Se eu estou trabalhando com essa mesma densidade construída, o mesmo edifício, só que com 4 apartamentos por andar, né? Então, em vez de ser um apartamento de 200 metros quadrados, eu tenho 4 de 50. Ao invés de ter 20 famílias, eu tenho 80. Então, eu tenho que ofertar 4 vezes mais todos os serviços. Dá para entender esse pensamento? Quando ninguém responde é porque não deu, né? Ou deu? Sim, pronto. Deu? Tá. Deu. Se der, vocês falam, hein? Sem problemas. E aí, isso é uma das críticas que a gente acaba fazendo para o plano diretor, não só para esse, para todos, né? Porque não dá para a gente controlar tudo, nós urbanistas, né? A gente não consegue controlar absolutamente tudo, a gente até conseguiria, criando diversas leis, mas a cidade ia ficar muito dura e congelada, né? Também não dá para ser assim tão ferro e fogo, né? O que a gente consegue é dizer o quanto você pode construir. E aí vai de quem vai construir, por exemplo, a gente determinou ali que nas áreas vazias, isso já veio determinado do zoneamento para nós, né? Que é 4, por exemplo, supondo que o CA seja 4 em toda a nossa área ali de trabalho, né? E aí as áreas que a gente vai adensar, né? Que a gente vai construir edifícios residenciais no potencial máximo. De repente, um grupo vai querer colocar habitação social ou não social, mas menor, né? Então, sei lá, estúdios, né? O grupo 1 vai construir estúdios de 20 metros quadrados. O outro grupo vai colocar apartamentos de 75 metros, né? Uma coisa mais família. E o outro vai colocar 150 metros. Nenhum tá errado, tá? O mercado imobiliário trabalha dessa forma, né? Ele só trabalha tentando entender quem vai procurar melhor aquela área, né? Então, o que é mais aceito ali? Considerando o tanto de faculdade que tem ali, então esses estúdios vão muito bem, porque tem gente que vem de fora do interior, né? Estudar no Mackenzie, estudar na FAAP, na escola da cidade não tenho certeza, mas como é pequena, né? Mas enfim, o Mackenzie ali dá conta de ocupar muitos edifícios estudos, né? Famílias, né? Será que família
com criança, né, ocupa muito aquela área, né? Será que apartamentos, sei lá, de 75, 80, 100 metros quadrados teriam muita saída? Ah, não sei. Será que quem é mais disposto a morar no centro, né? E uma família com criança ou talvez jovens em começo de carreira, né? Então é isso tudo que o mercado avalia, tá? E que a gente vai também avaliar no nosso trabalho. Tirando o limite de altura, pode trazer. Tirando o limite de altura, pode. Eu não entendi a pergunta, Larissa, Mori. Assim, Se a densidade traz algum benefício? não, não isso, porque assim, a gente tem que fazer aquela continha, né, lá do CA para saber o limite que a gente pode construir. Se a gente Isso. tirar esse limite, vai trazer algum benefício ou o ter esse Construir limite? mais do que o limite, por exemplo? Então, isso pode ter É, benefícios e malefícios, né? Se é uma área que tem bastante infraestrutura, é bom, porque você vai, isso já está lá, está ofertado, né? Tem ônibus, tem metrô, tem linha de telefone, água, luz, esgoto, escola, hospital, tá tudo lá. Então, se você põe mais gente, beleza. Não pode esquecer que tem tamanho de calçada, tamanho de via, né? Quanto carro vai chegar a mais, quantas pessoas vão chegar a mais. Então, tudo isso tem que ser considerado também. O problema é que talvez isso possa virar um caos. Eu vou mostrar para vocês uma situação caótica. A gente em São Paulo não chegaria a esse nível caos, tá? Mas se a gente está, por exemplo, adensando no bairro, aí lá perto da Unip Anchieta, por exemplo, né? A gente tem aquele um edifício ali do lado. Se nós nós construtora Pupier, a Anchieta Matutino, se a gente compra um quarteirão ali, né? Derruba todas as casinhas e constrói um prédio, vários prédios enormes, com 6 apartamentos por andar, vai chegar um monte de gente ali. Será que o trânsito piora? Piora. Será que ali existe, né, cabeamento para todo mundo? Será que o esgoto dá conta, né? Tem coleta de esgoto? Vai ter que aumentar a frota, né, a intensidade de caminhão de lixo? Vai ter, por exemplo, talvez que colocar farol, porque vai ter muita gente na calçada? Ah, mas tem a Unip, tem a faculdade, né? Ah, os carros vão começar a estacionar, será que não vai dar pau na rua, né? Então, é tudo isso que a gente começa a calcular, tá? Tem todo... Professor, entendi. Oi, Obrigada. Caio. quando a gente, como arquiteto, é tipo contratado por uma construtora para fazer um projeto, eles que definem isso ou a gente que dá a ideia do que é melhor para a área e tudo mais? Eles que definem, né? Então, por exemplo, se a Cirela chega para gente para contratar a nossa equipe para fazer um projeto novo no terreno que ela comprou ali do lado da Unip, ela passa o briefing para gente. Então, ó, nós queremos então, assim, por exemplo, alto padrão, 2 por andar, 200 metros, muita varanda, pouca varanda, área de lazer exuberante, ou, por exemplo, é estúdio por causa dos estudantes, é uma proposta diferente, né? Sem muro, fachada ativa, com as áreas livres voltadas para o pessoal da rua, né? Então, todo esse briefing vem da construtora, de uma área que a gente chama de produto, né? Do pessoal de produto. As construtoras sempre têm a área do produto, que é quem entende, né, do negócio ali, do produto, né? Mercado, né? Exatamente, das questões de mercado, de ocupação, né? De marketing também, e aí isso vem pronto para a gente. Óbvio que a gente pode sugerir alterações dentro desse briefing deles, claro, né? Mesmo até de, sei lá, de posicionamentos, né? Então, mas será que não pode, em vez de não ter muro nenhum, ter um muro pequeno para pôr uma piscina e o resto não sei o quê? Então, sugerir a gente sempre pode, claro. Porque a gente, assim, a construtora está tendo uma visão do produto e do mercado. Óbvio que eles são arquitetos também, mas especializados nisso. Nós, sendo contratados como arquitetos do edifício, seríamos mais especializados nessa área, a gente sempre pode opinar, mas o grosso vem deles. Tá? Entendi. Então, beleza, pode passar. Você acha que a fachada ativa, quer dizer, você acha não? É uma pergunta. A fachada ativa ela entra no CA Depende. ou ela é considerada tipo como parte pública assim? Então, depende da quantidade de fachada ativa e da zona, né? Porque o zoneamento diz
que em algumas áreas, quando a gente usa a fachada ativa, ela não conta no CA, ela toda, né? Então, se o térreo é fachada ativa, você não vai considerar ele no cálculo e aí você pode construir isso tudo para cima, né? Então, para as É como se construtoras é jogasse o ótimo. projeto um andar para cima. Exatamente, porque ela vai ter mais andares e mais apartamentos para vender, né? É ótimo para a cidade, porque vai ter fachada ativa no térreo. Não vai ficar aquele murão fechado, perigo, nada, a cidade vazia, né? Então, a lei de zoneamento que define por cada zona se a fachada ativa conta ou não, qual é o mínimo que tem que ter de fachada ativa, ou a partir de quantos metros quadrados tem que ter a fachada ativa. Então, tudo isso vem do zoneamento, do plano diretor que foi definido no zoneamento. A gente precisa olhar isso nas zonas ali da nossa área, né? Então, dá uma lida em toda a questão de cada zona para entender, aqui tem áreas que não pode, né? Áreas estritamente residenciais é só residência, esquece fachada ativa, né? Então a gente tem que ler tudo isso para entender direitinho, tá? Então, os fatores que influenciam a densidade, né? A legislação do planejamento, é isso que a gente acabou de falar, a disponibilidade de uso do solo, né? Então, se eu tenho muito solo disponível, né, muita área livre para trabalhar, isso, obviamente, talvez seja aproveitado de maneira mais leve, então vão ser construídas casas. O interior é assim, né? A cidade não é totalmente ocupada, então a gente tem casas espalhadas, grandes quintais. Quando a gente tem pouco solo disponível, né? E a gente tem muita gente querendo esse espaço, a gente adensa, a gente sobe edifícios, que é o que está acontecendo em São Paulo, né? E aí a gente começa, inclusive, a derrubar as casas para adensar mais a cidade. Deem uma olhada, né? Quando eu sei que a gente não está saindo de casa, mas nas saídas que acontecerem, deem uma olhada nisso. E tem um monte de prédio subindo agora, né? O mercado imobiliário parece que acordou do coma, assim, e já jogou o preço nas alturas de novo, né? Layout de assentamento e equilíbrio entre público e privado, né? Então, como é assentado o edifício no espaço, né? É sobre essa questão de tipologias também que a gente acabou de falar. A tipologia habitacional, novamente. Tamanho e forma dos edifícios, né? Então, é um edifício que ocupa toda a fachada, encosta do lado, como é ali na Santa Cecília, ou é aquele edifício solto no meio do terreno, né? Que deixa os vazios de recuo, obviamente ele vai ter que ser mais alto, né, para compensar esse vazio. Se a gente pode ocupar mais e tirar os recuos, esse edifício é mais baixo. Tudo isso impacta também a forma, a cara da cidade. O tamanho e a forma dos lotes, porque lotes maiores eu tenho mais opções de trabalho, lotes menores a gente põe o recuo, fica preso ali e vai formando um quadrado no espaço que sobrou, é mais difícil de trabalhar. Padrão das ruas e a infraestrutura de transporte, né? Então é isso que a gente estava falando. Se eu tenho onde eu morava, né? Eu sentia isso na pele todo fim de semana, né? Então, bairro residencial, construíram várias torres, né? De edifícios residenciais. Então, uma rua que era a princípio uma ruazinha local de 2 faixas, uma para estacionar, né, por causa das casinhas, e tinha praça, funcionava muito bem. Quando construíram 1 milhão de torres de condomínio, chegava, por exemplo, o Dia das Mães, que todo mundo vai visitar a mãe, a rua travava. Então, o pessoal estacionando dos 2 lados, por mais que tivesse uma placa de que fosse proibido, e só uma faixa para os carros andarem, só que a rua era 2 mãos, né? Então, imagina o drama que não dava, e uma rua longa, né? De quem vai até o meio e aí parou, sabe? Porque alguém vai ter que dar ré para o outro passar, né? Parece uma bobeira do Dia das Mães, mas não é. Isso acontece no dia a dia, na saída da escola, né? Então, isso não pode acontecer. A gente tem que prever essas questões. Como resolve? Tem que prever o alargamento do sistema viário, né? Aí o edifício recua para dentro do lote, doa a calçada e o sistema viário é alargado quando essa for a questão, na verdade, em jogo, tá? E o tamanho da família também, né? Então,
qual é o tamanho da família que é previsto, né, para ocupar essa área, né? Quem vai ter mais interesse por essa área? E aí essa questão do casa grande, casa pequena, apartamento grande, apartamento pequeno, tá? Tudo bem? São diversas as questões que influenciam e têm relação com a densidade. Pode descer, Amanda. E aí essa questão, né, da infraestrutura. Então, quanto maior a densidade habitacional, quanto mais gente a gente tem ali no lugar, menor é o custo de urbanização, porque tem mais, eu estou atendendo mais gente com menos infraestrutura, né? Então, por exemplo, vamos pensar na nossa área, né? A gente tem ali uma área que é bem densa, né? Porque a gente tem edifícios. A hora que eu vou projetar, sei lá, uma nova linha de metrô, vamos supor que vai ter outra linha de metrô ali, né? Qual é o custo, né, de colocar uma linha de metrô? O custo é o mesmo, né, de colocar uma linha de metrô ali, uma linha num bairro que tem pouca gente morando. O metrô custa a mesma coisa. Mas se a gente faz a relação de quantas pessoas são atendidas, né? Lá no nosso bairro tem muita gente que vai ser atendida. No bairro, por exemplo, aí na Unip, pouquinha gente que vai ser atendida, né? Então, o custo pesa na proporção de pessoas atendidas. Por quê? Porque para atender a Anchieta, na mesma quantidade de pessoas, a gente teria que construir mais linha de metrô, né? Então, quando as pessoas estão mais juntas, num espaço menor, é mais barato levar infraestrutura do que pessoas separadas e indo para a borda da cidade, tá? Dá para entender isso? Sim. Dá mesmo? Tá, legal. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, né, o que a gente busca? A redução do custo de implantação de infraestrutura pelo adensamento, né? Não é aquele super adensamento de 60 andares, onde não chega sol embaixo na rua, né? A gente vai ver fotos disso. É um adensamento equilibrado, onde todas as questões ali funcionam de forma positiva, né? E aí eu consigo ofertar mais infraestrutura, porque a área que é ocupada é menor, né? Eu tenho menor custo de levar infraestrutura, tá? Aí pode descer. Então, as questões relativas aos índices urbanísticos, né? Taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento são os parâmetros construtivos que a gente usa no zoneamento para trabalhar com questão de densidade. Pode passar. Gabarito máximo e recuos também influenciam, né? Porque, enfim, quanto mais recuo, mais eu vou acabar subindo, né? Se eu tenho limite de altura, a gente acaba ocupando mais para o lado. Pode passar. E aí um caso interessante, muito interessante para a gente estudar é a cidade de Curitiba, né? Que já foi, assim, ela é eleita e reeleita como cidade mais sustentável do Brasil, como exemplo de urbanismo. Alguém conhece Curitiba aqui? Coloquem aí na listinha. Eu, infelizmente, não. Listinha infinita, né? A gente já colocou as cidades históricas, as Ramblas de Barcelona, que eu tô lembrando da aula passada. Já fui lá, Giovana, é muito legal, né? E por quê, né? E ela é estudada como case de sucesso em vários aspectos, principalmente nessa questão do transporte público relacionado ao adensamento, né? Então, se a gente olha essa foto, dá para ver, Amanda, eu vou te pedir, não preciso pedir controle, ó. Vocês estão vendo que tem uma massa de prédios mais alta, uma rua, uma grande avenida, e aí depois a gente tem casas baixas. Será que isso é intencional? É totalmente intencional, né? Adensar onde a gente tem o transporte público passando. Quanto mais perto do transporte, mais gente morando, tá? Mais longe do transporte, menos, porque aí o transporte atende muito mais gente. É o que esse plano diretor de São Paulo, a gente ainda chama de novo, mas já é de 2014, né? Já é meio velho, quase 10 anos se bobeou. É o que ele vem trabalhando em São Paulo, né? Então, promover o adensamento perto das linhas do transporte de massa, tá? Então, onde tem corredor de ônibus e onde tem metrô. Pode descer.
Então, ó, o que acontece, né, em Curitiba? E aí esse texto vem do livro Densidade Urbana, do Cláudio Ascioli, que se não está na nossa bibliografia, já esteve, é super interessante e importante para essa questão. Amanda, você consegue aumentar só um pouquinho, porque não consigo ler. Ah, obrigada. Né? Então, Curitiba, setor estrutural, seção AB, né? Então, essas vias estruturais, essas cinzas maiores, tá? A gente está vendo que elas têm densidade de 600 ou 500, o CA é 6, né? Em torno dessas vias estruturais cinzas, onde passa o transporte público, tá? Amanda, aumenta mais um pouquinho, por favor. Obrigada. Então, vocês estão vendo umzinho lá embaixo, né? Rua com mão única e tráfego em direção à periferia da cidade. Então, é uma rua que vai para a periferia, para a borda, né? 2 é a rua do outro lado, é a outra cinza. Rua com mão única e tráfego em direção ao centro. Então, é binário, uma vai, outra volta. 3, que é a do meio. Eixo estrutural de transporte público, com as canaletas exclusivas para ônibus e ruas paralelas para tráfego lento local, tá? Então, se você quer ir para, tipo, eu não vou ali do lado, eu vou na minha casa lá mais longe, você pega uma dessa via rápida, né? Eles falam que vai mais longe. Mesma coisa de quem está vindo para o centro. E aí existem as vias do ônibus, né, que tem, obviamente, uma rua lateral, que é para esse trânsito ali do bairro, né, não, todo mundo pode usar, mas ele atende mais essa questão enfim, de sistema viário ali do bairro. E o ônibus na canaleta, né, separado ali na linha principal. Dá para entender isso? Pode descer, e aí vocês vão ver a questão do adensamento, que tem o cortezinho. Então, é assim, ó, ali no meio, né, estão vendo? Onde a gente tem o ônibus, né, então detalhe desse eixo estrutural, com a canaleta exclusiva e ruas paralelas para o tráfego local. Então, esse corte de baixo que mostra o ônibus, né, aí tem um canteiro com as árvores maravilhosas enormes e depois os carros, esse é o eixo central, né, o estrutural. Em volta dele, o adensamento é 6. Tá? Lá em Curitiba. Então, adensa pra caramba, é onde a gente vê aqueles prédios altos, porque tem o transporte público de massa, né? Naquele eixo rápido que um vai e um volta, né? O coeficiente de aproveitamento, o CA, é um pouco menor, né? Então, eles dão prioridade para adensar mais, onde está o ônibus, adensar um pouco menos nessas vias rápidas, aí o padrão de Curitiba são aqueles predinhos de 4 andares, tá? Que dominam a cidade. E, obviamente, depois disso, a gente tem residências, né? Mas é adensamento direcionado pelo transporte público, né? Isso chama TOD, é DOT em português. Desenvolvimento orientado, DOT, dado, O, tatu. Desenvolvimento orientado pelo transporte, DOT, tá? O original é TOD, é Transit Oriented TOD Development, tá? Que é uma coisa muito, é uma ferramenta muito usada, né? Um conceito muito usado quando a gente fala cidades compactas, cidades inteligentes. Tá bom, tudo bem, da Stephanie. Então, é isso, né? Silhueta do setor histórico, tá bom, pode descer. E aí são 600 habitantes por hectare nessa área, né? Que é bom, tá? É uma densidade bem boa, alta, tá? É considerada uma densidade levemente alta, é boa para a cidade, tá? Então, os corredores de transporte de Curitiba, né? Os corredores de transporte coletivo, componente desse sistema trinário, né? Então, binário é quando um vai e um volta. Esse trinário é um vai e um volta e tem esse estrutural no meio. São elementos referenciais dos eixos de desenvolvimento na cidade. Por quê? Porque eles ordenam esse crescimento linear da cidade, eles caracterizam as maiores densidades demográficas, priorizam a instalação de equipamentos urbanos nessa área onde o transporte atende, né? Todo esse eixo do transporte é onde são colocados os principais equipamentos. Escola, hospital, shopping e o que mais for.
concentram a infraestrutura urbana mais pesada, definem uma paisagem urbana própria, porque é a cara de Curitiba, né? Quem falou que conhece, e quando vocês forem conhecerem, vocês vão lembrar disso. Aqui a gente está numa área mais periférica, né? Essa foto. Mas essa coisa dos espigões nessas vias rápidas do ônibus é muito característico. E aí as vias são mais largas e elas são super arborizadas, tá? Traduzem os mecanismos do planejamento integrado de uso do solo, né? Então, a gente não está planejando só o adensamento do solo isoladamente, a gente está correlacionando, né, duas questões muito importantes, né, que é transporte e adensamento. É muito mais inteligente trabalhar dessa forma, né? E ordena, além do sistema viário, o sistema de transporte coletivo, tá? Então, se a gente pega o mapa de Curitiba, a gente vai ver que nessa área central expandida, a gente tem sempre essas grandes vias, né? Que vão centro, não sei dizer se elas são norte, sul, leste, oeste de cabeça, tá? Mas que elas cortam a cidade. Tá bom? Deu para entender como isso é interessante? Deu? Não deu? Tá bom, vamos lá. Eu sim. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ver. Vai ser inevitável, vocês lembraram de mim. Pode passar. Então, aqui, né? Esse quadrinho é bem legal, porque ele mostra as vantagens e os problemas da alta e da baixa densidade, né? Então, vamos começar por aqui, ó. Vantagens da alta densidade. A infraestrutura é muito mais eficiente, né? Então, eficiência na oferta de infraestrutura, uso mais eficiente da terra, né? Então, a terra urbana é usada para sua principal finalidade, que é promover o uso social da cidade, geração de receita, né? Porque se tem mais gente morando, pagando imposto, IPTU, por exemplo, a prefeitura tem mais retorno deveria ser para investir de volta, tá? Tem mais vitalidade urbana, né? Porque tem mais gente morando, mais gente caminhando na rua. Maior controle social por causa disso, economias de maior escala, né? Porque a gente tem maior oferta também de comércio. Facilidade de acesso aos consumidores, né? Então, o comércio tem mais consumidores para usar e para comprarem, né? E quando a gente tem mais pessoas também, isso incentiva o comércio. É uma coisa de via dupla. E maior acessibilidade ao emprego, já que eu tenho, né, toda essa oferta maior de comércio e serviços. Agora vamos ver os problemas que a gente pode ter com a alta densidade, né? Então, a criminalidade pode ser maior? Pode, porque mais gente na rua, muita, né? Quando tem muita gente na rua, obviamente pode ter, ali é uma questão social básica, né? Sobrecarga das infraestruturas, essa é a questão mais importante, tá? Então, se a gente perde a mão, né? Então, se não dá conta, né, de fazer a infraestrutura acompanhar o adensamento, o que a gente vai ter? Ônibus super lotado, gente abarrotada na calçada. A internet, por exemplo, não chega com tanta intensidade, porque, sei lá, claro, a TIM, a NET, só passaram a quantidade de fibra que chegou é menor do que nas áreas centrais, tá? Tem mais poluição, talvez, porque tenha mais carros, né? Tudo isso é uma questão de projeto também. Mais congestionamento, né? E mais saturação do espaço todo mais cheio. Não é que é completamente cheio, isso pode acontecer, não é lei, tá? A gente pode trabalhar com alta densidade equilibrada e com uma boa oferta de espaços vazios. Tudo é possível, né? É uma questão de projetar direito. Agora vamos ver, baixa densidade, né? Quais são as vantagens da baixa densidade? Menos poluição, fato, porque, assim, falando não de um uso industrial, né? Se a gente tem menos gente morando, menos carro passando, é fato que vai ser produzido menos poluição, né?
Possibilidade de saneamento de baixo custo, o que que é isso? Trabalhar com fossa cética, tá? Ou saneamento natural, ecológico, né? Não precisaria necessariamente, pensando numa área bem remota, de sistema de coleta e tratamento de esgoto. Mais silêncio e mais tranquilidade. Então, é aquela coisa de morar no interior ou mais na borda da cidade e ouvir os passarinhos cantando, porque tem mais árvores, né? Tem um empreendimento sendo construído aqui perto da minha casa, chama O Parque. Não sei se vocês já viram, mas são torres de 40 andares, né? Uma coisa fora da realidade. E aí eles vendem que vai ter um parque no térreo, lá. Aí eu fui de xereta visitar o stand esse fim de semana, né? O que eles fazem, né, para te colocar no clima? Você vai passando no meio de umas árvores, numa passarela de madeira, e eles colocam um barulho de passarinho. Dá para ver o alto-falante, o barulho de passarinho, né? Então, assim, na cidade a gente não ouve isso, né? Então, ok, você vai morar num lugar, densidade bombástica, vai ser um pombal. Imagina 40 andares com 4 apartamentos por andar, são 4 vezes 40, 160 famílias por torre, 160 vezes 4, 600 e 1.200 e lá no espaço de um condomínio, né? Não vai dar para ouvir o passarinho, né? Então, assim, eu pensei muito nisso. Olha, tem que pôr o barulho do passarinho, né? Então, é uma coisa que a gente sempre vai acabar associando falta de área aberta e de lazer, né? Com essa questão da natureza, tá? Que é qualidade de vida, né? Então, aí, os problemas da baixa densidade, né? Então, precária acessibilidade aos serviços, porque se eu tenho pouca gente, eu não vou ter tanta oferta de serviço. Por quê? Porque não é rentável. Para que eu vou abrir um café gourmet, sei lá, um café, uma lojinha de café, um France Café, num lugar que tem pouca gente morando? Ninguém vai, ou vai muito pouca gente, né? Não é rentável. Pouca interação e controle social, é contato social, tá? Então tem pouca gente, as pessoas nem se encontram na rua, você nunca vai ver teu vizinho, né? Altos custos para oferta e manutenção do serviço, por quê? Porque custa muito caro levar longe para poucas pessoas, né? E para fazer a manutenção também, porque é pouco imposto sendo pago, porque tem pouca gente morando. Altos custos e precariedade do transporte público, mesma coisa, é muito caro, né? Então, por exemplo, a cidade de Atibaia, que é uma cidade que foi crescendo na borda, com diversos condomínios, né? Então, ela não tem linha de ônibus que vá, né, buscar as pessoas nesses condomínios da borda, não tem ônibus. Por quê? Porque não se paga, né? Se a prefeitura, não existe dinheiro que pague uma linha de ônibus que vá e volte para pegar, sei lá, 2 pessoas de manhã e 2 à noite, por exemplo, né? Então, não tem. E aí, qual que é a questão envolvida? Não dá para viver sem carro, né? Então, isso é precário para a cidade, tá? E excesso de consumo da terra urbana, né? Então, há muita terra para pouca gente, né? Quando a gente sabe que tem gente sem terra alguma nesse país. E, gente, só que assim, isso não é ferro e fogo, isso é relativo. Claro que a gente pode, se a gente começar a debater isso, né? Não, mas isso que a gente vai mudar coisas de lugar e vai provar que não é, né? Isso é meio que um balanço, tá? Tudo bem? Dá para entender? Então vamos lá, pode ser. Entrou. Oi. Quer fazer pergunta? Não? Não, deu para entender. Tá bom. Então, aí os exemplos, né, de como também a gente dosa essa densidade, né? Então, por exemplo, Higienópolis, que é ali do lado da nossa área de estudo. Olha quanto prédio a gente está vendo, né? Um monte de prédios super altos. Qual que é a densidade habitacional, né? Então, 300 habitantes por hectare, que é baixo, tá? É considerado médio, baixo, o nível mais alto do baixo, vamos dizer assim, né? E a Brasilândia, né, que tem toda essa ocupação olhando na foto, né, parecia uma coisa, assim, é baixo e é mais espalhado, sem recuo, né, é a mesma densidade. Então, tá vendo? A mesma, e o que eu tiro de lição disso, que eu acho que é o que vocês têm que tirar, né?
a mesma quantidade de pessoas que a gente tem que pôr para morar num lugar, existem várias formas de trabalhar, né? Dá para fazer torres altas, dá para fazer uma coisinha engambelada e dá para fazer o meio termo, né? Que seria o espaço ideal com qualidade, tá? Então depende também de qual é o propósito. Pode passar. São Paulo, ó, 75 a cidade, média de 75 habitantes por hectare, super baixo. Pode descer. Então, Brasília, né, as superquadras de Brasília, elas têm em média 250 habitantes por hectare. Isso é considerada uma densidade interessante para as cidades, é aquela que a gente estava vendo, né? Porque a gente consegue ter um equilíbrio entre ocupação residencial e espaços livres do solo, quando trabalhado de forma legal, porque aquele da Brasilândia não tinha equilíbrio nenhum, né? Mas estão vendo? É a mesma ocupação e de uma forma, em alguns aspectos, bem mais interessante, tá? Pode passar. Isso mostra exatamente a mesma coisa, né? Então, ó, aqui a gente tem uma densidade bruta de 260 habitantes por hectare, né? Olha em 4 formas de distribuir essa densidade, né? Então, dá para fazer um edifício isolado, mais alto, que vai desenhar um muro gigante na cidade, né? Aí todo mundo ali dentro tem seu estacionamento, área verde, mas você está isolado da cidade, né? Dá para fazer a opção de cima, né? Então, sistema meio vila, tá? Que é melhor, obviamente, para a cidade, porque a gente tem os olhos da rua, as pessoas caminhando, sobe e desce das suas casas, com o quintal no fundo. Isso é o que acontece basicamente em São Paulo, né? Mas assim, esse quintal do fundo é privativo, é de uma pessoa só, a rua, né? Tá ali meio que só de frente para as casas. E aí a gente tem essas duas opções da direita, né? Que tem uso misto, tá? E que usam esse meio da quadra vazio para criar um espaço coletivo, né? E dá para ver que o de cima e o de baixo, eles têm um pouquinho de... Ah, não, ó, o de cima é 260, o de baixo é 510, tá? Então, esse de cima, vocês estão vendo prédios de 4 andares, né? É a mesma densidade do prédio. Se eu pego 260 e dobro, né? Praticamente dobro, chego em 510, olha como isso não é tão impactante, né? É ótimo, porque a gente dobrou a quantidade de pessoas, né? Para uma infraestrutura que já está ali, que tem que ser projetada adequadamente para isso, né? Mas sem sobrecarregar o solo. Então, a melhor forma de propor adensamento de forma equilibrada é essa, né? São edifícios de altura média e que ocupam mais as laterais, né? Que ocupam essa parte dos recuos, liberando uma área coletiva no meio, tá? Uma questão importante, gente, a gente já falou agora de relação de adensamento e infraestrutura, é que a gente tem que projetar infraestrutura extra pensando no adensamento das áreas, né? Então, pensando lá na minha casa, que eu morava no prédio onde os carros não passavam na rua porque tinha muito prédio, né? Quando aquilo foi projetado para ser uma via local, ninguém pensou que, sei lá, em 30, 40 anos, aquilo tudo ia virar prédio. Então, ninguém pensou em levar para lá tubulação extra de Sabesp, de energia elétrica e de tudo mais que fosse, principalmente do tamanho da rua, da calha da rua, né? Então, quando a gente projeta áreas novas, principalmente, né? A gente já tem que prever esse crescimento da cidade, né? O melhor exemplo disso é Nova York, Manhattan, né? Ela foi projetada de forma, né? O plano, acho que é 1910 ou 1920, o plano que traçou a malha ali de Manhattan, né? Em 1910 não tinha arranha-céu, eram casas de madeira, né? No máximo predinho, sei lá, de 6, 7, 8 pavimentos. E hoje a gente tem edifícios de 100, e aí dá conta, a infraestrutura dá conta do recado, porque a forma como a dimensão das vias foi relacionada com o tamanho da quadra permitiu esse adensamento sem sobrecarregar o sistema de infraestrutura, tá? Principalmente quando a gente pensa que os lotes podem se agrupar, né, para a criação de um edifício maior, mais alto. Dá para entender isso? Isso é o mais importante de hoje, dessa parte. Tá? Ótimo. Então, pode descer.
Então, mais um exemplo, né, de diferentes modelos de ocupação, absorvendo a mesma densidade demográfica, né? Então, vejam, a gente poderia ficar brincando só de desenhar formas, que é mais ou menos o que vocês fizeram em projeto no semestre passado, né? E vão acabar fazendo esse de novo, né? Então, eu tenho esse bolo, né? Essa massa construída, como eu vou dividir isso no meu terreno, né? Então, dá para a gente criar espaços muito interessantes e espaços nada interessantes. Tá bom? Pode passar. E aí, o que o Ian Gell, que a gente vai estudar ali no próximo trecho da aula, fala, né? Que densidades urbanas médias e espaço urbano de boa qualidade são sempre preferíveis, tá? Quando é bem feito, a melhor opção para o espaço urbano é a densidade urbana média, né? Então, ali em torno dos 300, 400 habitantes por hectare, com boa qualidade de espaço urbano, tá? E cidades mais densas, como essa que ele propõe, são cidades mais vivas, né? Com mais gente na rua. Então, a combinação de bons e convidativos espaços públicos e certa massa de pessoa que queira utilizá-los. É isso que a gente vai fazer, tá? Lá na nossa área. A gente está trabalhando principalmente com criação de espaços livres de qualidade e adensamento das áreas ainda ociosas. Pode passar. O que o Ian Gell fala ainda, né? A gente vai repetir isso na continuação da aula. A densidade sozinha não produz vida nas ruas, não é só adensar, né? É preciso ter andares térreos com atividades que estimulam esse ir e vir e a permanência, né? Tem que ter um comérciozinho, um serviço. Por exemplo, olha essa foto de cima de Dubai, é super denso, esses edifícios têm 50 andares, né? Os mais baixos têm 20, esses mais altos têm 50. E aí, a foto eu sei que tá pequena, mas dá para ver que não tem ninguém na rua, tá vazio. Por quê? Porque não tem o que fazer na rua, é tudo entrada de edifício e hotel, o que você vai fazer? Nem dar a volta no quarteirão deve ser muito interessante, né? Tipo, vou caminhar, acho que vai ser na academia que é mais interessante que esse lugar, né? Não que a cidade não seja linda e interessante para a gente visitar, tá? Tá na minha lista essa também. Onde tem-se alta densidade, busca-se melhor densidade. Então, cidades vivas, cheias de gente, requerem estrutura urbana compacta, densidade populacional razoável, distâncias aceitáveis para ser percorridas a pé. Então, o ideal seria que da porta da nossa casa, do prédio, a gente conseguisse andar, né, até o mercadinho, o açougue, a papelaria, sei lá, o cartório, um parquinho, né? Então, essas ocupações que a gente usa no dia a dia, tá? Percorridas a pé ou de bicicleta. Pode passar. Acho que tá acabando, né? Acho que esse é o último. E o que a Jane Jacobs, né, fala? Então, quais são as densidades apropriadas às áreas residenciais das cidades, né? A resposta para isso é algo como a resposta que Abraham Lincoln deu à questão: qual deve ser o comprimento das pernas de um homem? Olha a ligação, né? Longas o suficiente para alcançarem o chão, disse Lincoln. Assim densidades apropriadas a áreas residenciais em cidades são uma questão de performance, de como funcionam, né? Elas não podem estar baseadas em abstrações sobre quantidade de solo urbano que, idealisticamente, devem ser alocados para tal e tal número de pessoas. Então, não é basicamente um número, não adianta só pegar um número, fazer conta e achar que você vai pôr e vai tudo funcionar lindamente, né? Então, as densidades estão muito baixas ou muito altas, né? É muito baixo, é muito alto, quando elas frustram essa diversidade da cidade ao invés de estimulá-las, né? Diversidade, multifuncionalidade. Esses são os caminhos que a gente busca. Nós temos que olhar para densidades muito da mesma maneira como olhamos para calorias e vitaminas. Quantidades certas são quantidades certas por causa de como se comportam.
E o que é correto difere em instâncias específicas, em lugares específicos, tá? Então, não é aquela coisa dura e congelada, né? Tudo depende também de cultura, de área.